no nosso meio. Pode soltar a tela, Mateus, por favor. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 17, versos 11 a 19. Alguém já disse que a gratidão é a linguagem do coração. Pessoas que são gratas, elas expressam a graciosidade do coração. Quem é grato é sensível. Quem é grato não consegue se conter. A gratidão independe se a dádiva é pequena ou ela é grande. A gratidão é uma resposta do coração a algo que foi feito. Se aquilo que foi feito ou foi de maneira imerecida, aí a gratidão é autêntica, porque gratidão vem de graça. Quando você diz para alguém, eu agradeço, obrigado, você está dizendo que o seu coração recebeu aquele benefício. A Bíblia nos estimula a sermos gratos por tudo. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, em tudo dai graças. Preste atenção aqui, ó. Não é por tudo, é em tudo. Não é você ser um masoquista, eu gosto de sofrer. Em tudo, aconteça o que acontecer, seja grato. Marley, Fabiano, Salete, gratidão nos torna humanos, mais humanos, realça a nossa humanidade, até mesmo porque a essência da ingratidão, é contra, gratidão, contra graça. A essência da ingratidão é o inferno. É o lugar para onde todos os ingratos vão um dia. Você sabe que eu gosto de pensar que os evangelistas selecionaram seu material seguindo um critério. E que cabe a gente buscar entender esse padrão. Para mim não é à toa que a parábola do rico e Lázaro antecedeu a questão da fé, que precisa ser aumentada para a gente não ser pedra de tropeço na vida do nosso irmão, que é fraco. E a gente precisa de fé para perdoar o irmão que falha com a gente. Domingo passado. O rico, ele era uma pessoa desprovida de humanidade. Ele via Lázaro à porta da sua casa, mas nunca o chamou para entrar. O rico na verdade, o rico era tão pobre que só tinha dinheiro. Não tinha humanidade. Os cães que lambiam as feridas de Lázaro eram mais generosos do que o rico. Ele não era grato. Por isso que lá no inferno, a história nos diz
que ele, ardendo pelas tormentas das chamas, implorava que Abraão mandasse Lázaro molhar o dedinho da sua mão, o dedo, e ali tentar aliviá-lo daquele sofrimento. Não vou delongar nessa citação, mas C.S. Lewis tem um livro chamado O Problema do Sofrimento. Um trecho desse livro, ele diz assim: os salvos, e ele referindo-se à parábola do rico e Lázaro, se dirigem a um lugar preparado para eles, e os perdidos para um lugar que não foi criado para os homens. E aí C.S. Lewis diz assim: entrar no céu é tornar-se mais humano do que jamais se conseguiu ser na terra. E entrar no inferno é ser banido da humanidade. E ele termina: o que é lançado ou se lança no inferno não é um homem, são os restos. Os restos. Lucas vai fazer esse registro que só ele faz, que está nos versos 11 a 19. E ele vai colocar a gratidão como sendo um elemento de humanidade que quem não tem o dinheiro como seu Deus tem. Ele coloca a gratidão também como uma atitude de alguém que não quer apenas a cura física, mas quer a cura do coração. Que a gratidão cura. A gratidão cura porque a gratidão tira do coração a amargura. Aprenda a ser grato, mesmo naquilo que os seus inimigos lhe fazem, que você não vai ter mais amargura no coração nem ressentimento. Só abrindo parênteses aqui, ontem um pastor lá de Paraty contou uma história para mim. Falou: Ezequias, eu estava em Paracambi, fui para um culto que o meu filho foi recebido como membro depois de 3 anos afastado, e eu deixei o carro, pastor Jonas, uma pessoa muito legal, já idoso, e ele tem um jeito peculiar de falar, né? Ele falou: Ezequias, eu deixei o carro um pouco para fora da calçada, um pouco para fora. Fico imaginando, né? Dorme cedo, ele falou: pode dizer que eu durmo cedo, 8h30 já ia dormir, e olha que a minha esposa ainda falou: você não quer colocar o carro para dentro, Jonas? Não! Amanhã eu acordo cedo, e aí vou ligar o carro para sair, para ir para a roça, e não quero incomodar ninguém. No outro dia, como é que estava, André Bernardo? O lado do carro, que era um pouquinho só. O farol foi embora. Enfim, um estrago. Uma vizinha chegou para ele e falou o seguinte: pastor, poxa vida, isso dá uma raiva na gente, rapaz. Deve ser um sujeito, não merece morrer, não sei o quê. A velha estava brava. Disse que o Jonas falou o seguinte: olha, sabe que eu até pensaria assim, mas eu tenho que ter compaixão de quem fez isso, porque pelo horário, pela situação aqui, do tamanho dessa rua, mesmo eu deixando esse pouquinho, ele fez esse estrago aqui, ele deveria estar bêbado, enfim, perdido, precisando de Jesus. E sem contar que fui eu também que não coloquei o carro lá dentro. Gratidão expulsa
o rancor. Já pensou se ele ficasse o dia todo e ontem na reunião, pastor Ezequias, eu estou com raiva do cara, eu quero... Não, ele falou, tranquilo, amassou. O prejuízo é meu. Deus vai me ajudar. Tomara que esse rapaz ou essa pessoa encontre seu caminho também na vida. Vamos ao texto. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, mesma raiz da palavra gratidão e graça. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Deus, por favor, hein, Deus, fale tudo que tem de falar, que não haja locomoção aqui, que não tenha nenhum tipo de excesso de movimento, de sede, de mal-estar. Que o Senhor nos mande uma brisa do Espírito Santo sobre este lugar, e a sua voz seja ouvida e ecoe nesse lugar, no nome de Jesus. Amém e amém. Mateus, dando um clique aí, a grande ideia desta passagem é que a gratidão é a resposta do coração humano pela compaixão graciosa de Deus. Toda vez que a compaixão graciosa de Deus lhe alcança, você precisa responder com gratidão. Por isso que a primeira porção desse texto, versos 11 a 14, é a compaixão exercida. E versos 15 a 19 é a compaixão agradecida. Interessante, queridão e queridona, de que esta passagem fala de Jesus indo para Jerusalém. Ele que já havia firmado no coração o propósito de ir até Jerusalém. Jesus já havia falado sobre fé na porção anterior e fala que nós temos de fazer como servos, ou se fizermos aquilo que se espera de um servo, estaremos fazendo apenas a nossa obrigação. Ninguém vai receber recompensa por ser servo fiel. Depois de termos feito tudo o que nos foi ordenado, capítulo 17, versículo 10, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Mas, ao mesmo tempo, o que estava sendo ordenado era algo não tão extraordinário. Jesus havia entrado na cidade, numa aldeia, no meio do caminho de Samaria e da Galiléia. E algo especial aconteceu aqui. E algo que se esperava de um servo que fosse grato, de 10 leprosos,
apenas foi verdadeiro no coração de um. Se, de acordo com a passagem que Jesus salientou e Lucas colocou nesta porção, o nosso trabalho como discípulos e discípulas é fortalecer e restaurar os mais fracos, perdoando quantas vezes forem necessários, temos de amar porque Ele nos amou primeiro, e temos de perdoar porque Ele nos perdoou primeiro. Jesus aqui vai a fundo nessa concepção, e dizendo que mesmo aqueles que são servos, há aqueles que não fazem ou aquilo que se espera. E a gratidão passa a ser algo que deveria ser algo obrigatório, compulsório, mas que infelizmente merece um destaque aqui. Na fala de Jesus, não eram 10 os que foram curados, onde estão os 9? Jesus não está fazendo aqui essa fala com um turbor do tipo assim, meu Deus, eu não esperava isso. Ele só está dizendo, está vendo como o ser humano é? Está vendo como o ser humano é? Todos são curados. Todos foram alcançados. Mas apenas um responde com graça. Apenas um demonstra gratidão. Por isso que apenas um ouviu do Senhor, a tua fé te salvou. Quando alguém passava por uma aldeia, era muito comum se prestar atenção em alguns detalhes. Se era seguro passar por ali por conta de ladrões, salteadores. Alguns lugares eram perigosos por conta de animais selvagens. Postos militares. Mas havia uma questão a mais que deveria ser observada. Comunidades de leprosos. Os leprosos viviam em grupo, viviam assistindo-se mutuamente. Pela lei, eles deveriam estar a 100 passos de distância das outras pessoas. Eles tinham sinos pendurados nos pescoços, ou em cada pescoço. À chegada de alguém, eles tinham que acionar este recurso. Muitas vezes eles tinham que gritar, imundo, imundo, imundo. Durante o ministério de Jesus, em muitos momentos, ele lidou com pessoas leprosas. Em Lucas 5,12, ele, quando estava numa daquelas cidades da Galileia, chegou um homem cheio de lepra e rogou, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. A ritualística, amados, do leproso ou do trato com o leproso era incrível. Em Levítico 13, 45 e 46, diz que as vestes do leproso teriam de ser rasgadas e a cabeça sempre descoberta. E o lábio superior deveria ser sempre coberto. E a todo tempo ele tinha que clamar, imundo, imundo. A lei diz que todos os dias em que a praga estivesse nele, ele seria imundo e habitaria só e fora do arraial. William Barclay vai dizer que 100 passos era uma estimativa. Nenhuma distância estabelecida formalmente era seguida, mas eles deveriam estar bem longe.
Uma autoridade, por exemplo, no tempo bíblico, diz que quando o vento soprava do leproso para a pessoa sadia, aquele devia ficar de pé pelo menos a 50 metros de distância. Os leprosos viviam em solidão. Assisti certa feita um desenho muito interessante que mostra uma cova onde os leprosos viviam. As pessoas ajudavam os homens generosos, mulheres generosas, jogando mantimentos na cova. Eram intocáveis. Para ser fiel, amados, ao registro bíblico, lepra, no tempo bíblico, não era apenas a hanseníase que nós conhecemos hoje. Toda doença de pele era considerada lepra. Tem compaixão de nós. Os 10 leprosos suspiravam, gritavam, clamavam. Tenha compaixão. Tenha misericórdia de nós. Estão aflitos. Estão numa situação ainda pior do que Lázaro, o mendigo. Só pede por misericórdia quem está na miséria. Só busca auxílio quem está numa situação que não consegue mudar este quadro. Por isso que na Bíblia o pecado é considerado como que uma lepra, porque nos afasta de Deus. Nos afasta do próximo. Macula a nossa própria humanidade. Mas Jesus viu. Jesus viu aqueles homens. E versículo 14 diz que ao vê-los, Jesus disse apenas isso: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Só uma explicação aqui. Não vou ler o texto todo. Em Levítico 14, esse é o protocolo. Quem fosse curado de lepra teria que levar ao sacerdote, fazer um teste, tomar um banho para ver se a ferida ia aparecer, se não ia, que cor que iria ficar e toda aquela história. Os sacerdotes eram como se fossem agentes de saúde também. Você está ligado que Jesus não deu nenhuma palavra de cura? Você está ligado que Jesus não disse assim: eu quero, seja limpo, como ele fez no capítulo 5 de Lucas? Jesus é extraordinário porque muitas vezes ele quer mais do que cura física, ele quer também ver o nosso coração. Jesus diz o seguinte: vão lá, se mostrem. Me perdoe a expressão rasteira que eu vou usar aqui. Leprosos, mostrem sua cara. Se exponham. Tem situações da vida, amados, que o milagre só vai acontecer se você sair de sua casa e trabalhar. Tem mudanças que só vão acontecer na sua vida enquanto você caminha. Vão e mostrem. Vão. Apresentem-se aos sacerdotes. Siga o protocolo. E aí tinha todo um sacrifício que teria que ser feito pela purificação. Está lá em Lucas 5,14 e também no texto lá de Levítico, capítulo 14. E aí algo acontece, amados, de sobrenatural. Camila. Acontecendo, finalzinho do versículo 14, quem indo eles foram purificados. Como é que a gente entende isso, amados? Isso me fez lembrar o texto que está lá em João 4, 50 a 53, em que o centurião chega para Jesus e pede que o seu filho seja curado. E Jesus só diz assim para ele: vai, porque o teu filho vive. E o homem creu. Foi para casa. Depois de viajar a noite toda, ele chega lá
em casa e os servos dele falam assim: o teu filho já está melhor. E aí, amados, até me arrepio, né? O centurião perguntou: a que horas o garoto melhorou, o Berval? Disseram: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. E o versículo 53 diz assim: entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu, ele e toda a casa. Queridão, queridona, preste atenção. Na cura dos 10 leprosos, Jesus não estendeu a mão para tocá-los. Ele não disse: seja curado. Ele apenas disse: se apresentem. Hajam como se vocês estivessem curados. E aí eles foram curados. Que tal você começar a agir como se a cura tivesse chegado no seu coração? Que tal você agir como se tivesse perdoado? Quando você vê, você já perdoou. Haja como se você já tivesse virado essa página da sua vida. Quando você vê, já aconteceu. Existem curas, amados, da alma, que são muito mais tocantes do que a cura do nosso corpo. Eles partiram com fé e foram curados enquanto caminhavam. E Marta sabe disso. Suelen sabe disso, passando as suas lutas específicas. Nós não sabemos quanto tempo levará nossa caminhada, mas eu creio e libero uma palavra de Deus para a sua vida. Enquanto você caminha, a cura vem. Alguns aqui só vão ser curados na glória. Amém, aleluia, amém. Mas vão ser curados. A questão é não se prostrar, amados. Olhe para mim. A questão é não ficar com síndrome de coitadinho. Ó vida, ó azar, ninguém liga para mim. Não. Vá caminhando. Prossiga. Aconteceu que indo eles, foram purificados. A cura no processo. A cura enquanto se caminha. Rafael, eu gosto muito dessa questão do caminho, porque foi no caminho que Jesus se revelou aos discípulos de Emaús. Ele não chegou falando: eu sou Jesus, tá ok? Eu ressuscitei, eu estou aqui, novidade, sou eu. Não. Ele foi caminhando. Muitas das experiências que temos com Deus, se não as mais singulares, as mais espetaculares, são aquelas que temos enquanto estamos caminhando. Caminhando. No passo a passo. Entendeu por que eu comecei o culto falando de processo? Enquanto caminha. Dando um clique, queridão. 15 a 19, a compaixão agradecida. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se com o rosto em terra, agradeceu. O enredo seguiria normalmente, se não fosse algo fora da regra, fora do ritmo, fora do tom. Eu até ouso dizer, olhando aqui para você, que este servo capturou a atenção do seu Senhor, fazendo algo inusitado. Eu ouso até dizer que este cidadão estava com o coração do Salmo 30. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste
e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Eu ouso dizer que este homem também no Salmo 30 está nos versos 11 e 12. Tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco, me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Este homem se põe, amados e amadas, a louvar a Deus. E passa a fazê-lo em alta voz. O louvor, amados, é algo extraordinário. O louvor abre um canal de respeito amoroso. O louvor é fundamental para o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente apresenta os nossos pedidos a Deus, estamos do lado dele, considerando preocupações mútuas. Mas quando louvamos, os nossos olhos se erguem com intimidade, entusiasmo. Louvar é olhar para o rosto de Deus. Por isso que ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Quis chamar a atenção de todos. Me permita até fazer um exercício de imaginação. Quem sabe, ao invés de imundo, 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 esse cidadão estaria gritando: sarado, sarado, eu fui curado. Eu fui curado. Esse leproso voltou louvando a Deus. Ele ainda tinha problemas, amados, para resolver. Mesmo curado, ele seria um pária da sociedade. Mesmo curado, ele não teria família, que já o havia abandonado. Não teria emprego. Não teria casa. Não teria nem aldeia. A fé desse leproso, desse curado, não foi uma fé tabajara. Os teus problemas estão todos resolvidos. Não. Mas ele começou bem. Começou sendo grato. A gratidão abre portas. A gratidão começa um novo ciclo. A gratidão renova a fé. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18. Este se prostra diante de Jesus. Não é como o jovem rico, que se prostrou, mas para bajular a Jesus, chamando de bom mestre. Não. Este cidadão se prostra para agradecer. E Jesus faz questão de dizer ainda, e era samaritano. Não era o povo da aliança formalmente acreditada, porque Deus nunca foi só de Israel, embora alguns de Israel sempre acreditaram nisso. Veio para o que era, mas os seus, e a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E está lá em João 4, uma mulher samaritana é alcançada por Jesus, a quem o próprio Jesus lhe pede água. E ela diz: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? E Jesus diz: olha, para. Os nossos pais adoraram neste monte, vocês dizem que é Jerusalém, a mulher ainda dizendo. Jesus diz: mulher, para, crê-me, a hora vem. É que nem na Batista.
nem na presbiteriana, nem na Assembleia de Deus. Nenhum lugar, nenhuma igreja, nenhuma placa. Vocês vão adorar o Pai. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. O cristianismo é a religião do coração. Por isso que Jesus coloca o dedo na ferida. Onde estão os outros 9? Onde estão os ingratos? Ninguém voltou para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Aí Jesus diz para aquele homem: olha, levante-se, vá, a tua fé te salvou. A gente pode imaginar, supor, que Jesus se sentiu magoado porque ninguém lhe agradeceu. Mas a decepção de Jesus foi por outro motivo. Ele disse ao leproso: a tua fé te salvou. 10 foram curados, apenas um ficou bom. Isso é muito mais importante do que ser curado. Porque esse que ficou bom do coração. A gratidão precisa fazer parte da nossa natureza. Os outros 9 foram apenas curados. Mas tiveram uma outra doença, a que foram acometidos. E a doença mais mortal do que a lepra, que se chama ingratidão. Eu ouso dizer, queridão e queridona, é para estremecer o seu corpo nessa cadeira. Os 9 ficaram pior do que estavam antes. E apenas um que voltou grato foi verdadeiramente curado. Jesus usou palavras diferentes aqui para descrever o que aconteceu com os 9. Os 9 foram purificados, curados. Agora, aquele cidadão foi salvo, completamente curado, totalmente restaurado. Você não fique pensando aí que os demais tiveram a cura revogada. Jesus não faz isso. Mas eles agiram de forma errada. Foram ingratos. E aquele que voltou recebeu o elogio de Jesus. A sua fé salvou você. Os demais foram curados pelo poder de Cristo, como gesto de compaixão, em resposta à súplica deles e à aflição deles. Mas este, que demonstrou gratidão, foi salvo pela fé. Jesus o enxergou de modo diferente. Ele foi eleito desde antes da fundação do mundo. Os outros foram alcançados por misericórdias temporais. Aquele não. Aquele foi alvo de uma graça
maior do que a própria vida. William Law, um teólogo e clérigo inglês do século XVIII, disse certa feita: se alguém pode lhe dizer o caminho mais curto e seguro para toda felicidade e perfeição, ele deve lhe dizer para tomar uma regra para si mesmo: agradecer e louvar a Deus por tudo que acontece. Em meio a qualquer calamidade aparente que aconteça com você, agradeça, louve a Deus. Porque fazendo isso, o seu pranto vai se transformar em festa. E a sua calamidade vai ser transformada em bênção. Helen Keller, uma santa mulher de Deus, cega e surda, disse certa feita: agradeço a Deus por minhas deficiências, porque através deles encontrei a mim mesmo, meu trabalho e meu Deus. E John Wesley, evangelista, fundador da Igreja Metodista, disse certa feita: a ação de graças é inseparável da verdadeira oração. É quase essencialmente conectado com Ele. Se segura aí. Aquele que sempre ora, está sempre louvando, seja na facilidade ou na dor, tanto pela prosperidade quanto pela maior adversidade. E aí John Wesley cita Paulo em Filipenses 4:11: pois aprendi a estar contente em qualquer estado em que me encontro. Aprendi. Aprendi por experiência. O contentamento é algo aprendido. Gratidão é a resposta do coração pela compaixão graciosa de Deus. E que, como compaixão graciosa, eu e você não merecemos. Dando 2 cliques aí, Mateus. Jesus sempre teve uma relação de proximidade com as pessoas. É incrível. E esses homens gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus tinha uma compaixão para aqueles que eram menos favorecidos. Em Mateus capítulo 9, versículo 36, diz que Jesus, vendo as multidões, teve grande compaixão, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. O termo no grego para compaixão é sentir os intestinos se mexerem. No hebraico, compaixão vem de ventre. Um ventre materno. A compaixão é como se nós estivéssemos sendo gerados por Deus e protegidos, como uma mãe protege o seu filho, Suelen, no seu ventre. A grande lição do livro de Jonas é isso. Deus termina o livro de Jonas com uma pergunta. Eu falo Deus porque foi Deus. Deus é o personagem principal do livro. Você teve compaixão de uma aboboreira que nasceu e numa noite, no outro dia não existia mais. Você teve compaixão porque fez uma sombra na sua careca, seu cabeça dura. E eu não vou ter compaixão de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Será que uma planta vale mais do que uma pessoa, Jonas? Como é que está sendo o seu coração compassivo? É isso que Deus perguntou para Jonas. Jonas, eu quero que você expresse a minha compaixão.
É pelos ninivitas, amados. Tem gente que acha que é um contrassenso ter compaixão com estuprador, com corrupto, com pessoas violentas. Ninivitas só eram assim. Compaixão é o exercício que Deus pede para que tenhamos para quem não merece. São os não amáveis, são os desprezados, são os proscritos da sociedade. A cura de Deus, Mateus, nem sempre acontece no ato. Algumas vezes está no processo. Se eu fosse corrigir aqui, eu diria muitas vezes. A maioria das vezes. Olha para mim. Deus pode, gente, tem histórias incríveis de gente que é curada assim na hora. Pabuf. Mas na maioria das vezes não é assim. Nós temos que continuar caminhando. Siga caminhando. Rafael, Marcele, mesmo sem ver o milagre, siga caminhando. A vida da gente é assim, amados. Quer ver o exemplo? Paulo. Já vou dar um exemplo já radical já. Paulo, ele disse aos Filipenses: irmãos, capítulo 3, 13 e 14. Quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado. Ele fala aos Filipenses, e nem eu, sou Paulo. Eu sou o cara que Deus escolheu, eu perseguia cristãos, agora eu sou perseguido. Nem eu tenho alcançado muitas coisas, mas uma coisa eu faço. Se segurem na cadeira, não perca esse foco. Uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esqueça o passado, amados. Esqueça as vitórias do passado, esqueça as derrotas do passado. Esqueça as bênçãos, esqueça as maldições, esqueça os malefícios, esqueça também os benefícios, porque tem gente que fica até hoje, amados, tentando viver pelas esperanças e pelas vitórias que já passaram. Esqueça! Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para os que estão diante de mim. Está preparado para ouvir? Prossiga para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Enquanto eles iam sendo purificados, amados. Eu não sei como foi. Não sei se eles se despediram, de repente conversando. Pois é, coisa boa, porque diz que um desses aqui, o texto diz que quando ele se viu curado, né? Vendo que estava curado, voltou. Aprenda uma coisa, queridão e queridona. Paul Tripp me ensinou isso. Em cada situação, lugar e relacionamentos da minha vida e da sua vida, aleluia, Deus está empregando pessoas, lugares e coisas como suas ferramentas de graça transformadora. Deus não está em repouso. Ele não deixa a obra das suas mãos. Você pode dizer amém? Amém. Não tira folga. Ele está trabalhando incansavelmente para me transformar em tudo que a sua graça torna possível. E aí Paul Tripp continua. Ele não vai se contentar que eu seja um pouco melhor. Ele vai trabalhar pela graça até que eu esteja final e totalmente livre do pecado. Ou seja, moldado à imagem do seu Filho perfeitamente justo. Por isso que Paulo diz aos Filipenses 1,6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. Comecei citando C.S. Lewis, dando um clique. A grande ideia em tela, Mateus. A gratidão é a resposta do coração humano pela compaixão graciosa de Deus. E vou terminar com C.S. Lewis em uma das suas cartas, no livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. C.S. Lewis diz assim:
A gratidão tem os olhos no passado, o amor no presente, o medo, a avareza e a luxúria e a ambição têm os olhos no futuro. Por isso, em sendo grato, lembre-se daquilo que Deus já fez no seu passado. Ame a Deus com todas as forças no seu presente. E não permita que a sua obsessão pelo futuro lhe torne escravo do medo, da avareza, da luxúria e da ambição. Mas então como é que a gente vai fazer? Confiar de que aquele que começou a boa obra na nossa vida, Ele vai completar. E para fechar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus. Pastor, eu não sei por que eu tive filho assim. Em tudo dai graças, tem uma bênção. Como diz o meu amigo André Rosa lá, pastor em Volta Redonda, falando de uma adversidade que o filho dele enfrentou. Ele disse: Ezequias, eu falei para o meu filho, tem uma bênção embutida nessa provação. Tem uma bênção embutida nessa provação. Que tal você parar para pensar nisso? Que loucura que eu estou vivendo! Parece às vezes que o inferno montou uma filial dele dentro da minha casa. Mas tem uma bênção aí. Pastor, meu filho se rebelou, não ouve o que eu falo. Mas tem uma bênção embutida aí. Em tudo dai graças. A gente precisa entender, amado, o seguinte: olha, Senhor, não me cura, me salva. Não me cure apenas, me salve. Não resolva meus problemas externos, cura o meu coração, Senhor. Mantenha os meus olhos na eternidade, Senhor. Como aquela história que eu já contei para vocês, não tire a teia não, Senhor, mate a aranha. Resolva o problema, Senhor. Porque se a sua vontade para mim é que eu seja grato, eu vou ser grato em tudo. Aleluia. E tem outra coisa. Aí você tem que ter muita fé para dizer isso mesmo. Eu vou me prostrar aos teus pés, Senhor. Eu vou ser grato a vida toda. E tem outra coisa. Eu vou ser seu servo, sua serva. Eu vou fazer tudo o que o Senhor me mandar. Porque a gratidão abre as torneiras dos céus de tal modo que a gente se banha da compaixão dele todos os dias da nossa vida. E as misericórdias dele passam a ser a coisa pela qual nós não somos consumidos, a razão pela qual nós não somos consumidos, porque elas se renovam cada manhã. Sabe por que é a cada manhã?
Porque Deus quer que você acorde cedo para trabalhar. Enquanto você caminha, o milagre vem. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, quero ser corajoso, Senhor. Quero ser corajosa, Senhor. Eu quero que no meu coração, Senhor, só haja espaço para o louvor. Eu não quero reclamar, murmurar. Não quero comparar a minha vida com o vizinho. Eu não quero me perder nos meus achismos. Eu não quero me perder nos meus devaneios, nos meus sonhos de verão. Eu quero me manter fiel e grato. Grato. Como alguém que de fato foi alvo de uma compaixão graciosa, que precisa ser respondida por um coração grato. Grato. Você é grato? Você é grato pela vida que você tem, pela família que você tem, pelo trabalho que você tem. Agora eu vou pegar pesado com você. Pelo Deus que você tem. Você é grato. Ele tem deixado faltar. Me perdoa a expressão rasteira. Ele tem pisado na bola com você? Tem. Então caminhe. Caminhe. Siga caminhando. Viva um dia de cada vez, cara. A cada dia. A cada vez. Basta cada dia as suas adversidades. Prossiga. Deus, o teu povo nesta noite foi desafiado a viver o poder da graça, do perdão, da gratidão. De fazer aquilo que se espera, sendo inútil num padrão humano. Porque a graça alcança os inúteis, os sem valor, os destituídos de excepcionalidades, os normais, os anônimos, os errantes, os fracassados, os pobres, os cegos, os miseráveis, os nus. Nessa noite nós estamos diante da tua mesa como Mefibosete. Estamos diante do Senhor como Mefibosete, o coxo, filho de Jonatas, da casa de Saul, a quem Davi resolveu fazer uma aliança para ser grato pela amizade leal que Jonatas tivera com ele no passado. Somos como coxos à sua mesa, a mesa do rei. O Senhor nos tornou um.
Já não gritamos mais imundos, imundos, imundos. Porque fomos alcançados pela graça. Fomos lavados pelo sangue, que nos purifica de todo o pecado. Somos remidos, limpos. E agora podemos estar na tua presença, participando do pão e participando do cálice. Obrigado porque o Senhor nos recebeu no seu coração. Nós que não fizemos nada para sermos aceitos. O Senhor nos alcançou. No nome de Jesus. Fique de pé, queridão, queridona. É momento de renovarmos a nossa fé. De ceiarmos com o Cordeiro. De olharmos para o passado, a gratidão ter os olhos no passado. E lembrar de onde nós fomos tirados. E para onde fomos levados. Você que é membro desta igreja, membro de alguma outra igreja evangélica, em comunhão, está convidado a participar do pão e do cálice. Lembrando de que você é um remido agora. Um remido.